Meu nome é Elias e o que vou contar aconteceu em uma fazenda de gado antiga no Pantanal Mato-Grossense, um pedaço de terra tão vasto e esquecido que o isolamento era quase palpável, como uma névoa densa que nunca se dissipava. Foi no inverno de 2017, um período de seca implacável, onde o sol castigava a terra rachada durante o dia e as noites traziam um frio cortante que parecia vir de dentro do próprio chão. Eu estava lá sozinho, cuidando das poucas cabeças de gado que restavam, enquanto o proprietário havia viajado para resolver assuntos na cidade grande, me deixando como único guardião daquele imenso silêncio. O Pantanal à noite é um espetáculo de sons e sombras, mas naquelas semanas, o habitual coaçar das rãs, o canto dos grilos e o sussurro do vento nos capinzais davam lugar a algo diferente, um silêncio que pesava, que parecia engolir qualquer ruído natural, deixando apenas o som da minha própria respiração e o pulsar do meu sangue nas veias. Eu nunca fui de acreditar em assombrações ou lendas de mato, sempre fui um homem prático, acostumado com a dureza da vida no campo, mas a solidão daquela fazenda, com suas paredes centenárias e a imensidão escura ao redor, começou a semear uma dúvida incômoda na minha mente, uma semente de medo que lentamente começava a germinar no meu peito, me fazendo sentir uma estranha apreensão a cada anoitecer. A apreensão logo se transformou em algo mais concreto, um arrepio constante que não vinha do frio. Começou com os animais. Os cachorros, que antes latiam para qualquer movimento distante, passaram a uivar para o nada, com os pelos eriçados e os olhos fixos em pontos vazios no pasto escuro, como se enxergassem algo que meus olhos humanos não podiam captar. O gado, normalmente tranquilo, ficava inquieto à noite, mugindo baixo e se amontoando perto do curral, como se buscando proteção de uma ameaça invisível que rondava as cercas. Eu tentava racionalizar, pensando que talvez fosse algum animal selvagem, uma onça ou um lobo-guará, mas as manhãs nunca revelavam rastros, apenas a grama amassada onde o gado se aglomerara em pânico. Os sons também se intensificaram, estalos nas tábuas do assoalho que juraria não serem do vento, arranhões leves nas paredes de madeira do meu quarto, e o mais perturbador de todos, uma espécie de respiração sofrega, abafada, que parecia vir de algum lugar muito perto, mas nunca onde eu apontava minha lanterna. Eu passava horas acordado, suando frio mesmo com a temperatura baixa, com os ouvidos em alerta máximo, tentando desesperadamente encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo, mas o silêncio pesado da noite só trazia mais perguntas e uma sensação indescritível de que eu não estava sozinho, de que algo observava cada um dos meus movimentos do lado de fora da casa, esperando pacificamente. Uma noite, a coisa escalou de uma forma que me fez questionar minha própria sanidade. O vento uivava lá fora como um lamento de alma penada, balançando as árvores com violência e fazendo as janelas chacoalharem incessantemente. Eu estava deitado na cama, ou melhor, tentando deitar, pois meus músculos estavam tensos e a insônia era minha única companheira. Foi então que ouvi, claramente, um som que não era do vento nem da madeira velha da casa. Era como um arrastar pesado, lento, vindo debaixo da minha janela, um som úmido e áspero, como algo muito grande e pesado sendo arrastado pela terra molhada. Meu coração disparou no peito, um tambor de pânico. Eu segurei a respiração, paralisado, sentindo o ar frio e pesado do quarto. O som parou bem debaixo da minha janela. E então, um estalo seco, seguido de um gemido baixo e arrastado, que parecia vir de uma criatura que sentia dor, uma dor profunda e antiga. Eu podia sentir o cheiro, um cheiro pútrido, de terra molhada e algo mais, algo doce e rançoso que entrava pelas frestas da janela e invadia meus pulmões, me causando náuseas. Minha mente gritava para eu pegar a espingarda e verificar, mas meu corpo estava pregado à cama, cada músculo rígido, o suor escorrendo pelas minhas têmporas, enquanto a certeza de que havia algo vivo, algo aterrorizante, do lado de fora da minha janela, me consumia por completo. Aquele gemido se repetiu, mais forte, mais perto, e eu fechei os olhos com força, desejando que a luz do sol chegasse logo para varrer aquela escuridão e o pavor que me asfixiava. A noite finalmente cedeu lugar a um amanhecer pálido e cinzento, mas a luz do sol não trouxe alívio, apenas uma sensação de cansaço extremo e um medo que se havia enraizado fundo em mim. Eu não tive coragem de olhar pela janela imediatamente. Quando finalmente reuni a força para me levantar, minhas pernas tremiam. Abri a cortina pesada e olhei para fora, para a terra úmida.
Não havia pegadas, não havia rastros, apenas a grama amassada de forma irregular, como se algo enorme tivesse se deitado ali por um tempo, e o cheiro pútrido ainda pairava no ar, fraco, mas inconfundível. Os cachorros estavam quietos, encolhidos nos seus cantos, recusando-se a ir para o pasto. O gado, embora calmo, evitava o lado da fazenda onde minha janela dava. Naquele dia, e nos que se seguiram, eu me senti uma casca vazia, meus nervos em frangalhos, cada sombra, cada som distante, um gatilho para o terror. Eu sabia que não era a minha imaginação. Eu sabia que algo estava lá fora, na vasta e esquecida imensidão do Pantanal, observando, esperando, e que eu havia tido um vislumbre do que morava nas profundezas daquela terra. Eu nunca mais voltei a ser o mesmo depois daquelas semanas de inverno na fazenda, e o silêncio da noite, antes acolhedor, se tornou para mim o som mais aterrorizante que existe, carregado de sussurros e promessas de um horror indescritível que ainda me persegue nos pesadelos mais vívidos. Meu nome é Ricardo, e o que vou contar aconteceu há uns 5 anos, em um sítio esquecido em meio à densa mata atlântica no Vale do Ribeira, em São Paulo. Eu havia me mudado para lá buscando uma vida mais tranquila, longe do caos da cidade, uma ilusão que logo se desfez. A casa, antiga e isolada, ficava a quilômetros de qualquer vizinho, cercada apenas por uma vegetação selvagem e impenetrável que parecia engolir a propriedade. As noites ali eram de uma escuridão absoluta, tão densa que parecia palpável, um breu que o luar pálido mal conseguia perfurar. O silêncio era profundo, pesado, só quebrado pelo chiado incessante dos insetos ou pelo coaçar distante de algum sapo. Eu sempre fui um cético, alguém que acreditava apenas no que podia ver e tocar, mas aquele lugar tinha uma atmosfera própria, uma sensação de que algo muito antigo e muito sombrio repousava sob a terra, observando, esperando. Comecei a sentir isso nas primeiras semanas, uma pontada de desconforto que se transformava em uma sensação persistente de que não estava realmente sozinho, mesmo quando não havia viva alma por perto. Os dias se arrastavam lentos, mas as noites eram um tormento. Eu começava a ouvir coisas, ruídos que não se encaixavam na lógica do campo. Estalos no assoalho da casa vazia, sussurros levados pelo vento que pareciam chamar meu nome de longe, uma respiração pesada que eu jurava sentir próxima ao meu ouvido enquanto eu tentava dormir. Meus cachorros, que sempre foram bravos e protetores, começaram a agir de forma estranha. Eles uivavam para a mata em noites específicas, com um lamento que parecia carregar o peso de um sofrimento ancestral, e se recusavam a sair da varanda depois do anoitecer, seus pelos eriçados, os olhos fixos na escuridão intransponível. Uma vez, encontrei as galinhas do galinheiro aglomeradas em um canto, todas elas em um estado de pânico mudo, como se tivessem presenciado algo aterrorizante. O medo se infiltrava lentamente em mim, como uma névoa fria e pegajosa, grudando-se à minha pele, à minha mente. Eu começava a duvidar da minha própria sanidade, tentando encontrar explicações racionais para cada som, cada sombra dançante, cada arrepio que percorria minha espinha, mas as respostas nunca vinham. A pior noite foi durante uma tempestade avassaladora. A chuva caía em torrentes, o vento uivava como um espírito atormentado, sacudindo as árvores com uma violência brutal. A energia elétrica havia caído, mergulhando o sítio em um gruma ainda mais opressor. Eu estava na sala, a luz bruxuleante de uma vela era a única coisa que me separava da escuridão total, quando ouvi. Não eram os estalos habituais ou os sussurros distantes. Era um som diferente, um arrastar pesado, lento, vindo do sótão, logo acima da minha cabeça. Parecia o som de algo enorme, algo que não deveria estar ali, movendo-se com uma intenção deliberada. Meu coração disparou, batendo descompassado no peito, quase me sufocando. Eu me agarrei à faca de cozinha que havia pegado, a lâmina fria tremendo em minhas mãos suadas. O som parou por um instante, e então, um baque seco, forte, como se algo tivesse caído, seguido por um silêncio absoluto. Um silêncio que era ainda mais aterrorizante que o barulho. Eu sabia. Eu não estava sozinho naquela casa. E o que quer que estivesse ali não era humano. Eu passei o resto daquela noite em estado de alerta, paralisado pelo terror, a faca ainda em punho,
os olhos fixos na escada que levava ao sótão. O dia amanheceu cinzento e chuvoso, mas trouxe uma tênue sensação de alívio, dissipando um pouco daquela opressão que a noite carregava. Eu saí do sítio naquela mesma manhã, sem olhar para trás, sem sequer pegar minhas coisas mais valiosas. Nunca mais voltei. Vendi a propriedade por um preço irrisório, apenas para me livrar dela. A experiência deixou marcas profundas. Até hoje, o menor ruído inesperado no escuro me faz sobressaltar, e o silêncio profundo, antes desejado, agora me enche de uma ansiedade incontrolável. Eu sei o que senti, o que ouvi, o que me perseguiu naquelas noites solitárias. E embora eu tente racionalizar, uma parte de mim sabe que certas coisas não podem ser explicadas pela lógica. Elas simplesmente existem, à espreita, nos cantos escuros do mundo, esperando o momento certo para se manifestar. Meu nome é Lucas. Era o ano de 2003 e eu havia me refugiado em uma fazenda de café isolada no interior de Minas Gerais, um lugar tão esquecido pelo tempo que as estradas de terra para chegar lá pareciam se desmanchar em poeira fina ou lama pegajosa, dependendo da estação. Eu buscava um refúgio da agitação da cidade, um lugar para pensar e talvez escrever, mas o que encontrei foi um silêncio tão profundo, tão absoluto, que ele mesmo começou a falar comigo. A propriedade era vasta, com morros e vales cobertos por cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, e depois, a mata fechada, uma muralha escura de árvores retorcidas que pareciam guardar segredos ancestrais. O casarão antigo, com suas paredes de taipa grossas e assoalhos de madeira que rangiam a cada passo, era o único sinal de vida humana em quilômetros. Eu estava sozinho, completamente isolado, e a cada crepúsculo, quando o sol se punha em um espetáculo de tons alaranjados e arroxeados, a fazenda se transformava, ganhando uma aura sombria, quase viva. O cheiro de terra molhada e folhas secas se misturava a algo mais pesado, um odor de mofo e algo indefinível, quase metálico, que pairava no ar gélido da noite. A ausência de qualquer luz artificial além da minha lamparina criava sombras dançantes que se esticavam e encolhiam, transformando objetos familiares em figuras monstruosas, e essa escuridão opressora, sem estrelas visíveis por entre as nuvens pesadas, começou a me envolver em um manto de apreensão, um pressentimento gélido de que eu não estava tão sozinho quanto pensava. As primeiras noites foram de adaptação ao novo ritmo, aos sons da natureza, mas logo percebi que havia algo mais. Um estalo na madeira do assoalho, um arrastar suave que não era o vento, um sussurro indistinto que parecia vir dos corredores escuros, como se alguém tentasse me chamar de longe. Eu tentava racionalizar, atribuindo tudo à velhice do casarão, à minha imaginação fértil e à solidão, mas a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada anoitecer. Os cachorros da fazenda, que antes corriam livres pelos campos durante o dia, começaram a se comportar de forma estranha. À noite, eles se amontoavam perto da porta do meu quarto, latiam para o vazio, e seus uivos eram carregados de uma angústia que eu nunca tinha ouvido antes, um lamento que parecia cortar o ar gelado e pesado da madrugada. Eu os via arrepiados, as orelhas em alerta, fixando o olhar em pontos específicos da escuridão do quintal, como se enxergassem algo que meus olhos humanos não podiam discernir. A mata, durante o dia, parecia apenas verde e imponente, mas à noite, ela se tornava uma entidade massiva e escura. Seus ruídos, antes pacíficos, agora soavam como rangidos de galhos que se espregavam, como se a própria floresta estivesse em movimento, se aproximando, e seus sussurros de folhas secas se transformavam em vozes distantes, quase audíveis, que me chamavam de volta para sua densidade opressora, para seu mistério insondável. O medo do desconhecido, da ausência de luz e do som esmagador do silêncio começou a corroer minha mente, deixando-me à beira de um pânico silencioso. Uma noite, a chuva fina e persistente caía sem trégua, transformando o mundo lá fora em uma névoa cinzenta e úmida, e o barulho da água no telhado só amplificava os outros sons, os que não deveriam existir. Eu ouvi passos lentos e pesados no andar de cima, um arrastar de móveis que me fez gelar o sangue, pois eu sabia que não havia ninguém mais na fazenda, nem um caseiro, nem um vizinho por perto para fazer uma visita. A casa estava vazia, e ainda assim, o som era inegável, ritmado, se movendo de um quarto para outro. Eu agarrei a lanterna, meu coração batendo como um tambor descompassado no peito, e subi as escadas velhas,
cada degrau rangendo sob meu peso, em um silêncio quase ensurdecedor que só era quebrado pelo som insistente da chuva e dos meus próprios batimentos cardíacos. No corredor escuro do andar superior, o ar estava mais frio, um frio úmido e quase metálico que parecia penetrar nos ossos. A porta do quarto principal, que eu havia fechado à chave, estava entreaberta, e uma fresta de escuridão profunda vazava por ela, como se o próprio vazio estivesse respirando. Os cães, lá embaixo, uivavam incessantemente, um coro de terror que me dizia para não ir adiante, para não olhar, para não perturbar o que quer que estivesse ali. Mas a curiosidade, ou talvez o pavor, me impulsionou. Eu empurrei a porta, e a escuridão lá dentro era tão densa que a luz da minha lanterna mal conseguia penetrar, apenas revelando contornos indistintos de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Mas eu senti, com uma clareza arrepiante, que algo estava lá, me esperando, me observando do fundo daquele quarto gelado, e um arrepio percorreu minha espinha, um pressentimento de que meus olhos não deveriam ter visto o que quer que estivesse escondido naquelas sombras. Os dias se tornaram indistinguíveis das noites, a cada minuto eu me sentia mais exausto, meus olhos pesados de insônia e medo. Eu tentava me convencer de que tudo era fruto do meu cansaço, da minha mente pregando peças, mas as evidências estavam por toda parte. As pegadas frescas na terra úmida do quintal, pegadas grandes e descalças que não eram minhas e nem de nenhum animal conhecido, levavam da mata até a porta dos fundos e depois desapareciam no meio do cafezal. As galinhas, antes produtivas, pararam de botar ovos e passavam o dia escondidas no galinheiro, cacarejando de forma frenética a qualquer sombra que passasse perto. Os cavalos no pasto se agitavam, relinchavam e empinavam sem motivo aparente, seus olhos brancos arregalados fixos em algum ponto invisível além da cerca. Uma manhã, ao acordar, encontrei a janela do meu quarto entreaberta, o trinco quebrado, e um cheiro nauseabundo de terra revolvida e algo adocicado, quase pútrido, pairava no ar. A cortina esvoaçava suavemente com a brisa fria, e um pequeno montinho de terra escura, misturada com folhas secas e o que pareciam ser pequenos ossos de pássaros, estava depositado no parapeito da janela, como uma oferenda macabra deixada durante a noite. Eu sabia que não estava enlouquecendo, não completamente. Algo antigo, maligno e faminto havia sido despertado naquela fazenda isolada, e ele não me queria apenas como seu inquilino, mas como parte de algo mais sombrio, mais visceral, parte da própria terra que um dia seria minha, e que agora parecia estar me reivindicando de volta, lenta e implacavelmente, para a escuridão de seus segredos mais profundos e aterrorizantes. Meu nome é Lucas. A história que vou contar aconteceu há uns 5 anos, em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão isolado que a cidade mais próxima parecia estar em outro mundo, perdida nas névoas da distância e da indiferença. Eu tinha herdado a propriedade depois da morte súbita do meu avô, um homem de poucas palavras, com o olhar sempre distante, como se visse coisas que ninguém mais era capaz de enxergar, um homem que parecia carregar o peso de 1000 segredos sob sua pele enrugada. Sempre fui um homem cético, ancorado na lógica e na ciência. Nunca acreditei em contos de assombração ou nas crendices populares que pontuavam as conversas nos pequenos vilarejos. Mas o ar daquele lugar, ele tinha um peso diferente, uma densidade quase palpável que sufocava a razão e dava espaço para um medo irracional florescer. As paredes de pedra da casa principal eram monumentos à frieza e à umidade, exalando um cheiro de terra antiga e mofo que grudava na garganta e pareciam sussurrar histórias de tempos esquecidos, de vidas que ali se desenrolaram sob o véu de uma escuridão perene. A luz do sol, mesmo nos dias mais claros, raramente invadia todos os cômodos e as sombras dançavam de um jeito peculiar, distorcendo formas e criando ilusões a cada movimento, a cada sopro de vento que passava pelas frestas das janelas empenadas. Eu estava lá com o propósito frio e objetivo de organizar as coisas, de vender o que fosse possível e de me livrar de uma vez por todas daquele fardo, daquela herança pesada que parecia me prender a um passado desconhecido, mas a fazenda, com sua alma antiga e sombria, tinha outros planos para mim. As noites eram um capítulo à parte, um mergulho em um abismo de escuridão e sons fantasmagóricos. O silêncio era tão denso que chegava a doer os tímpanos, um vácuo que engolia qualquer ruído, só quebrado pelo uivo distante do vento que passava entre as árvores velhas,
retorcidas como dedos esqueléticos, que cercavam a propriedade como sentinelas macabras. Eu estava sozinho na vastidão escura do campo, sem vizinhos por muitos quilômetros. A única companhia eram os próprios ecos da minha respiração ofegante e o tic-tac incessante do relógio da sala, que parecia contar os segundos para um evento inevitável, para a revelação de um horror que eu ainda não podia compreender. Os animais do celeiro, cavalos robustos e algumas vacas leiteiras, que antes eram calmos e previsíveis, começaram a se comportar de uma maneira estranha, perturbadora. Relinchos nervosos e frenéticos ecoavam durante a madrugada, mugidos que soavam mais como lamentos de dor e desespero, e um pânico inexplicável que eu sentia neles cada vez que a escuridão caía, uma agitação que se manifestava em seus olhos arregalados, fixos em algo além da minha visão, algo que os aterrorizava profundamente. A sensação de ser observado se tornou uma constante, um arrepio gélido na nuca que não passava, mesmo com a lareira acesa e o som abafado do rádio tentando preencher o vazio opressor. A solidão se transformou em uma entidade palpável, um medo frio que se agarrava à minha pele e se infiltrava em cada pensamento, corroendo minha coragem e minha racionalidade. As sombras na periferia da minha visão pareciam se mover, formas indefinidas que desapareciam assim que eu tentava focar, zombando da minha percepção. A cada ruído estranho, a cada estalo da madeira antiga, eu pulava, meu coração batendo descompassadamente contra as costelas, como um pássaro preso tentando desesperadamente escapar de sua gaiola. Eu me pegava questionando minha própria sanidade, pensando que talvez o isolamento estivesse me atingindo, me transformando em um lunático, mas a verdade, eu comecei a perceber, era infinitamente mais sombria e aterradora. Era como se a própria casa estivesse viva, respirando e observando, esperando o momento certo para revelar seus segredos mais macabros, para me puxar para dentro de sua própria escuridão. A cada noite que caía sobre a fazenda centenária, os acontecimentos se intensificavam de uma maneira perturbadora, escalando de meros desconfortos para manifestações inexplicáveis que desafiavam qualquer lógica. Pequenos objetos que eu havia deixado em um lugar específico amanheciam em outro, como se mãos invisíveis os tivessem movido em um jogo macabro. Portas que eu jurava ter trancado com o cuidado de um zelador para manter o mal longe amanheciam destrancadas, entreabertas, revelando um convite silencioso para o desconhecido. E um cheiro rançoso, uma mistura nauseante de terra molhada, mofo antigo e algo putrefato, algo que lembrava carne em decomposição, começou a permear o ar, principalmente no andar de cima, onde ficavam os quartos mais antigos e fechados, intocados por décadas. Eu evitava aquele andar a todo custo. O simples pensamento de subir as escadas rangentes me causava calafrios. Uma noite, enquanto eu tentava, em vão, me render ao sono em minha cama dura e fria, um som arrastado e pesado começou a vir do sótão, logo acima do meu quarto, como se algo imenso e disforme estivesse sendo arrastado lentamente sobre o assoalho de madeira antigo. O som era intermitente, parava por alguns segundos de silêncio angustiante e recomeçava, num ritmo macabro que me impedia de fechar os olhos, me mantendo em um estado de alerta paralisante. Eu me agarrava ao cobertor, o corpo tenso, cada músculo em alerta máximo, os ouvidos doloridos de tanto tentar decifrar a origem do som. Eu tentei, em minha desesperada busca por racionalidade, pensar que poderia ser o vento, que talvez houvesse um galho raspando no telhado, mas o som era distintamente um arrastar, um movimento intencional, pesado, inegável. As horas se estenderam, parecendo séculos, e o medo se solidificou em meu peito, um nó gélido que me sufocava. Os cavalos no celeiro, que antes apenas relinchavam nervosamente, agora batiam as patas com uma força descomunal, um som frenético que ecoava na noite escura, uma sinfonia de pânico animal. Parecia que estavam tentando quebrar as baias, desesperados para fugir de algo invisível, de uma ameaça que só eles podiam sentir em suas entranhas. Eu me recusei a sair da casa, a ideia de enfrentar o que estava lá fora na escuridão me paralisava completamente, me pregava ao chão com uma força invisível. Eu podia sentir uma presença fria, pesada, quase tangível, que se movia pela casa comigo, como uma sombra constante. Não era algo visível, mas era um frio que não vinha do vento ou da temperatura externa. Era um frio que vinha de dentro, que me tocava a alma, me congelava os ossos. As lâmpadas, que eram poucas e fracas, piscavam esporadicamente, criando jogos de luz e sombra que me faziam ver vultos onde não havia nada, ou talvez, onde havia algo que eu não queria ver, algo que minha mente se recusava a aceitar.
Eu sentia um hálito gelado no meu pescoço, mesmo quando as janelas estavam hermeticamente fechadas, e um sussurro baixo, quase inaudível, parecia ecoar pelos corredores vazios, uma voz que parecia me chamar, mas sem formar palavras compreensíveis, apenas um murmúrio sinistro que prometia horrores. Era como se a fazenda estivesse me absorvendo, me puxando para um abismo de terror e solidão, me isolando ainda mais do mundo real, me prendendo em sua própria realidade distorcida, onde o pesadelo era a única constante. A cada amanhecer, eu sentia um alívio temporário, um breve momento de paz antes que a escuridão da próxima noite trouxesse de volta seus horrores, uma certeza que me consumia durante o dia, minando minha energia e minha esperança. A gota d'água, o ponto de não retorno que me empurrou para a beira da loucura, veio numa terça-feira, a mais escura e aterrorizante de todas as noites que passei naquela fazenda amaldiçoada. Eu estava na cozinha, tentando preparar um café forte e amargo para espantar o sono que não vinha e o medo que me corroía, quando um barulho estrondoso e pavoroso veio do quarto do meu avô, um cômodo que eu mantinha trancado a 7 chaves desde que cheguei, como se quisesse aprisionar o passado ali dentro. Um som de algo pesado caindo com violência, como se um móvel imenso e robusto tivesse tombado de repente, reverberou pelas paredes da casa, fazendo-as vibrar e ecoar o pânico. Meu coração saltou para a garganta, batendo descompassadamente contra as costelas, e o ar ficou gélido, pesado, com o cheiro putrefato ainda mais forte e nauseabundo, quase me fazendo vomitar. Eu peguei a lanterna, a única fonte de luz em minhas mãos trêmulas, e com as pernas bambas e as mãos suando frio, me dirigi ao quarto. A maçaneta estava gelada ao toque, um frio que parecia vir de dentro da própria madeira, e quando a girei, a porta se abriu com um rangido arrastado e agonizante, revelando a escuridão absoluta do cômodo. A luz fraca da lanterna revelou um cenário perturbador que desafiava a realidade. A velha cômoda de carvalho maciço estava virada de bruços, suas gavetas abertas, despejando roupas e objetos antigos e empoeirados no chão, um caos que parecia ter sido provocado por uma força sobrenatural. Mas não foi isso que me gelou o sangue até a última gota. No espelho empoeirado da penteadeira, um espelho antigo com a moldura de madeira escura que não havia caído, vi um reflexo. Não o meu. Era uma figura alta, esguia, com uma silhueta distorcida e olhos fundos, completamente vazios, como 2 abismos negros que pareciam sugar toda a luz e esperança. E um sorriso largo e disforme, um sorriso que parecia costurado no rosto da criatura, com dentes irregulares e afiados que se destacavam na escuridão. A criatura estava parada bem atrás de mim, no meu próprio reflexo, observando-me com uma intensidade gélida e maliciosa, um prazer sádico em seus olhos. Eu não ouvi nada, não senti nada atrás de mim, nenhum movimento, nenhum sopro, mas seu reflexo era nítido, real, aterrorizante em sua perfeição demoníaca. Eu gritei, um som abafado e rouco que se perdeu na vastidão da casa, engolido pelas sombras e pelo silêncio opressor, e me virei abruptamente, a lanterna varrendo freneticamente o quarto, buscando desesperadamente a fonte daquele horror. Não havia nada. Apenas a escuridão e o eco do meu próprio grito na minha mente, que parecia se recusar a abandonar meus pensamentos. Voltei o olhar para o espelho, mas o reflexo estranho havia desaparecido por completo, como se nunca tivesse existido, deixando apenas a minha imagem pálida, com os olhos arregalados de puro terror e a face contorcida de medo. Meus joelhos cederam, e eu caí no chão frio da cozinha, ofegando, tentando desesperadamente processar o que tinha acabado de ver, tentando dar sentido ao inexplicável. Não era uma sombra, não era minha mente me pregando peças. Era real. Aquela coisa existia, era palpável em sua malignidade. Eu passei o resto da noite encolhido em um canto, com todas as luzes da casa acesas, se elas funcionassem, o corpo tremendo incontrolavelmente. O sono me abandonou completamente, e cada sombra que dançava na parede se tornava a figura do meu pesadelo, seus olhos vazios me fitando da escuridão. Os estalos da casa agora soavam como passos lentos e arrastados, e o sussurro que eu antes mal ouvia, agora parecia mais claro, um coro de vozes distorcidas que pareciam me rodear, me envolvendo em um abraço gelado e sufocante, um convite para o abismo. Depois daquela noite pavorosa, eu não consegui mais ficar sozinho na fazenda centenária, nem por um minuto sequer. A simples ideia de permanecer sob aquele teto,
cercado pelas paredes que pareciam pulsar com uma vida própria e maligna, era insuportável, me causava náuseas e um desespero avassalador. Mas fugir daquele lugar físico não significava escapar daquele terror. O horror me seguiu, se enraizou em minha mente e em minha alma, como um parasita sombrio que se alimentava do meu medo e da minha sanidade. Eu tentei vender a propriedade, desesperado para me livrar daquele pesadelo, mas a cada tentativa, algo estranho e inexplicável acontecia, sabotando meus esforços. Documentos importantes desapareciam misteriosamente, compradores em potencial desistiam abruptamente sem qualquer explicação, e a sensação daquela presença maligna me observando era constante. Uma pressão invisível que me sufocava, mesmo a centenas de quilômetros de distância da Serra Gaúcha, daquele lugar amaldiçoado. A figura do espelho se tornou um espectro em meus pesadelos mais profundos, seus olhos vazios e o sorriso disforme e macabro me assombrando em cada momento de descanso, transformando o sono em um campo de batalha contra o medo. Eu acordava em pânico, suado, o corpo coberto por um suor frio, sentindo o hálito gelado no pescoço e ouvindo os sussurros distorcidos nos meus ouvidos, vozes que pareciam zombar da minha agonia. Minha vida se tornou uma prisão de medo e paranoia, uma existência vazia e sombria. Eu evitava espelhos a todo custo, tinha pavor da escuridão e o silêncio, antes um refúgio, agora me trazia lembranças vívidas e aterrorizantes dos sons macabros da fazenda, dos estalos, dos arrastar, dos uivos do vento que pareciam carregar lamentos. Aquele lugar não era apenas uma propriedade rural antiga, era um portal para algo indizível, uma armadilha perfeita para almas desprevenidas, um purgatório de onde não há escapatória. Eu nunca mais fui o mesmo homem. A alegria, a paz interior, a capacidade de sentir qualquer emoção positiva, tudo foi sugado e corroído por aquela entidade, por aquela escuridão que se agarrou a mim. Mesmo agora, anos depois de tudo ter acontecido, enquanto conto esta história para você, posso sentir o ar pesado ao meu redor, a sensação inconfundível de que estou sendo observado, de que não estou realmente sozinho, e o cheiro rançoso que às vezes surge do nada, uma mistura de terra molhada e algo putrefato, me lembrando do cheiro que impregnava a fazenda, me lembrando dela. Eu sei que ela ainda está lá, presa à fazenda, aquela terra amaldiçoada, e de alguma forma, inexplicavelmente, presa a mim, como um elo invisível e eterno. E eu sei que ela está esperando, pacientemente, no limiar entre este mundo e o próximo, por mais uma alma para consumir, por mais uma vida para destruir, por mais um incauto para aprisionar em sua teia de terror. Eu ouço o vento uivar. Meu nome é Carlos e a história que vou contar aconteceu numa noite de inverno gélido, há uns 10 anos, numa fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão isolado que o som mais alto era o uivo do vento cortando os vales profundos e se chocando contra os pinheiros retorcidos. Eu tinha herdado a propriedade da minha avó, um casarão de madeira escura com cheiro de mofo e tempo, cravado entre matas densas e campos que pareciam não ter fim, onde a névoa se arrastava como um sudário branco sobre a terra fria. A solidão ali era palpável, quase uma entidade respirando no mesmo ar que você, e a ausência de vizinhos em quilômetros de distância só intensificava essa sensação opressora de estar à mercê de algo que a luz do dia não alcançava. As noites eram de um breu tão absoluto que a única forma de distinguir algo era pela fraca luz da lua ou o brilho distante das estrelas que pareciam gritar no céu escuro. Eu estava sozinho naquela noite, como em tantas outras. O silêncio da casa velha quebrado apenas pelos estalos da madeira, os gemidos do telhado sob o peso do vento e o farfalhar das folhas secas no terreiro. Sons que, com o passar das horas, começaram a se transformar em algo mais sinistro, algo que minha mente teimava em desconsiderar, mas meu corpo já sentia. Os primeiros sinais foram sutis, quase imperceptíveis, como se o ambiente estivesse testando minha percepção, me acostumando à sua presença disfarçada. Os cães, meus fiéis companheiros que sempre dormiam profundamente, começaram a latir desesperadamente para o nada, com os pelos eriçados, olhando para o vácuo além da cerca da propriedade, como se vissem formas invisíveis se espreitando nas sombras da noite. Os cavalos no pasto, animais geralmente calmos e robustos, relinchavam com uma frequência perturbadora e corriam de um lado para o outro como se fugissem de um predador oculto, suas sombras se alongando e distorcendo sob a luz tênue do luar.
Dentro de casa, o que eu antes atribuía ao desgaste do tempo, os rangidos do assoalho de madeira pareciam seguir um padrão, um ritmo pesado e arrastado que ecoava nos corredores escuros, cessando abruptamente quando eu ousava acender uma luz. Comecei a sentir uma brisa fria e inexplicável dentro dos cômodos fechados, um ar gelado que se movia lentamente, como se uma respiração gélida roçasse minha nuca nos momentos de maior quietude. A sensação de estar sendo vigiado se tornou constante, um peso invisível sobre meus ombros, fazendo com que eu olhasse por cima do ombro a cada passo, esperando ver algo que nunca se revelava por completo, mas cuja presença era inegável. A escalada do terror atingiu seu auge numa noite particularmente sombria, quando a tempestade lá fora era tão violenta que parecia rasgar o céu, isolando-me ainda mais do mundo. O barulho da chuva batendo no telhado e o vento uivando pelas frestas eram ensurdecedores, mas mesmo assim, eu conseguia distinguir outros sons, mais perturbadores, que vinham de dentro das paredes da casa, um arranhar incessante, seco e ritmado, como unhas afiadas raspando a madeira velha. Deitado na cama, sob o cobertor pesado, eu sentia os arrepios percorrerem minha espinha, e o medo se solidificava em meu peito, tornando a respiração difícil. As sombras projetadas pela luz bruxuleante da lareira dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas, figuras alongadas que pareciam se contorcer e esticar, alcançando-me com dedos invisíveis. Eu ouvia sussurros indistintos, vozes abafadas que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, misturando-se com o som da chuva, e por um instante, jurei ter ouvido o meu próprio nome ser chamado, suavemente, com uma melancolia profunda vindo do quarto vazio ao lado. Meu coração batia descompassadamente, e a paranoia se transformou em uma convicção terrível, a certeza inabalável de que eu não estava sozinho naquela casa, que uma entidade antiga e maligna havia despertado e agora habitava os mesmos corredores que eu, observando cada um dos meus movimentos. Naquela mesma noite de tormenta, enquanto o medo me paralisava na cama, a maçaneta da porta do meu quarto começou a girar lentamente, com um ranger sutil, mas inconfundível. Eu prendi a respiração, o corpo rígido, os olhos arregalados fixos naquele ponto de madeira escura, esperando o inevitável. A porta se abriu milimetricamente, revelando apenas a escuridão absoluta do corredor, uma escuridão mais densa do que o normal, que parecia sugar toda a luz e o calor do ambiente. Não havia vento, não havia corrente de ar que pudesse justificar aquele movimento, apenas a mão invisível de algo que agora tinha permissão para entrar, para se manifestar de forma mais concreta. Um cheiro doce e pútrido, como de terra úmida e carne em decomposição, encheu o ar pesado, e eu senti um frio glacial, não apenas na pele, mas penetrando meus ossos, paralisando-me completamente. Eu não consegui gritar, não consegui mover um músculo, apenas observar enquanto a fresta da porta se fechava com o mesmo ranger lento, deixando-me novamente no escuro, mas agora com a certeza inegável de que havia algo ali, ao meu lado, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço, e que essa presença jamais iria embora. Eu nunca mais tive uma noite de sono tranquilo naquela fazenda, sempre esperando o próximo som, a próxima sombra, vivendo sob o domínio constante do terror que se enraizou nas profundezas daquela terra e jamais me abandonou.